Olá, queridos! Pastor José Celestino, tudo bem? Passando hoje para a nossa aula de angelologia, doutrina dos anjos. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer as primeiras classes angelicais e descobrir onde e como se dá a atuação no reino celestial ou nos reinos celestiais e terrestres. O texto sagrado diz, versículo 15: E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça da cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti, não pare em toda essa campina, escapa para o monte, para que não pereças. Amém? Amados, precisamos entender algumas coisas que são importantes na doutrina dos anjos. Primeiro, o assunto de anjos, ele é um dos assuntos mais corriqueiros da Bíblia. Só para você ter uma ideia, existem menos de 55 menções da palavra Satanás na Bíblia e menos de 60 menções da palavra diabo na Bíblia. Só anjos, os anjos do Senhor, existem mais de 302 menções acerca desses anjos, menções diretas acerca dos anjos de Deus. Então os anjos foram criados por Deus e para Deus. Esses anjos de Deus, que são as miríades celestiais, são de número incalculável. São eles que compõem o chamado exército de Deus. Lembrando que um dos nomes do nosso Deus é Jeová Sabaote, ou o Senhor dos, plural, dos exércitos. A estes menores seres angelicais foram conferidas, depois que o homem foi criado, também a árdua tarefa de auxiliar o ser humano na sua condução de vida e na sua relação com Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34 e versículo de número 7. Este anjo que nos cerca indefinidamente recebeu a alcunha no catolicismo de o anjo da guarda. É o anjo que está sempre próximo de nós. Os anjos que foram designados para estar ao nosso lado. Essa crença bíblica foi muito aceita na igreja primitiva. Muito aceita. Ao longo de todo o período da Igreja Católica, também foi uma crença amplamente aceita. Entretanto, depois que veio o cristianismo protestante, os líderes protestantes não queriam associar essa ideia de anjo da guarda, porque isso tinha a ver com o catolicismo romano. Então, eles não usam mais esse tipo de nome. O cristianismo protestante, no afã de afastar-se de algumas nomenclaturas alusivas ao catolicismo, acabou descartando a alcunha de anjo da guarda, mas manteve a crença bíblica de que é um anjo de Deus que nos guarda o tempo todo, ou seja, é um anjo, o anjo da guarda, só não tem o nome anjo da guarda, ok? Apenas uma birra ou obstinação causado pelo cisma entre as igrejas a partir do protesto luterano. Isso não significa que todos os seres angelicais trabalhem favoravelmente ao ser humano, numa espécie de babá do ser humano, pois isto está bem nítido nas Escrituras. Apenas que a missão, digamos, mais cotidiana está a cargo dessa classe menor dos anjos de Deus. Afinal, o escritor aos Hebreus fala de um trabalho em uníssono para servir ao homem, que é uma atribuição absolutamente de todos os anjos de Deus. Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício daqueles que hão de herdar a salvação? Mas uma coisa que precisa ficar muito clara é que o fato de termos um anjo exclusivo para nos proteger não nos faz donos ou senhores destes anjos, destes seres. Esses anjos não estão a serviço do homem absolutamente por intenção do homem ou por vontade do homem. Não, eu preciso de um anjo aqui do meu lado. Não. Esses anjos são enviados por Deus. Então a compreensão errada dessa relação anjo-homem foi a causa de ter originado a chamada oração dos anjos, foi a causa de ter originado também os pedidos e adorações a anjos, como em muitas religiões. Toda obra que os anjos fazem por nós ou deixam de fazer, seguem ordens específicas advindas do próprio Deus. Por isso devemos nos reportar sempre a Deus e não aos anjos. O texto que melhor interpreta essas ações dos anjos em favor dos homens se deu no famoso sonho de Jacó.
enquanto esse dormia numa cidadela por nome de Luz. Gênesis 28, versículo 10, diz: Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, enquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho na qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o anjo do Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra no qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por seu intermédio e por sua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir tudo o que te prometi. Jacó acordou do sono e fez o seguinte comentário: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: Quão terrível é este lugar! Certamente não é outro senão Betel, casa de Deus, eis que encontrei a porta dos céus. Evidentemente, o patriarca Jacó foi um dos que mais tiveram contato com seres angelicais. De todos os patriarcas, o que mais teve contato direto com seres angelicais, em números, em proporção, foi o Jacó. Durante as suas peregrinações, inclusive numa delas tendo uma luta muito feroz com um deles. Vamos à exegese deste ponto a partir deste texto ponto a ponto. Primeiro, enquanto você dorme, anjos trabalham. Então, o Jacó estava dormindo e anjos de Deus subiam e desciam trabalhando. Então, o texto diz que o sol já estava posto no horizonte, ou seja, o dia claro, o dia traz a visão, coragem e disposição, isso estava acabando. A noite estava chegando, trazendo consigo a falta de visão, o medo e o cansaço. Mas quando chegamos a esta fase da vida, os anjos de Deus estão freneticamente em movimento de auxílio a nós. Quando a Bíblia diz que Deus não dorme nem cochila, está se referindo à frenética atuação do reino espiritual, que não cessa sequer um segundo em nos auxiliar. Até quando estamos dormindo mal, que a gente aqui está mostrado no texto como um travesseiro de pedra. Travesseiro de pedra não é um bom sono, não é uma boa noite de sono. Até quando estamos dormindo mal, por causa de erros inaceitáveis, atitudes descabidas, ou mesmo por trair a confiança de alguém, que era o caso de Jacó, inclusive, Deus está colocando anjos para que consertemos com Deus. Ponto número 2. Há uma conexão íntima entre a terra e o céu no trabalho desses anjos. A escada que topava a terra e os céus mostram essa íntima conexão entre o reino angelical e o reino humano. A ideia de que temos alguma ingerência no ofício dos anjos que nos cerca é uma mentira, uma grande mentira, pois o sonho de Jacó mostra que há sim uma comunhão íntima, uma sintonia fina entre as ordens que partem do céu e as obras que os anjos executam na terra. E uma coisa que fica clara nesse contexto é a cadência. O padrão acelerado e frenético do trabalhar de Deus na vida do homem é tão intenso que nem mesmo quando ele dorme, tais projetos ficam paralisados. Deus parece mostrar nessa visão que há uma pressa de Deus para trabalhar no seu bom plano na vida daquele homem. Ponto número 3. O trabalho, quanto mais dos anjos, é necessário por causa da promessa de Deus, a promessa que Deus tem a realizar na vida do homem. No caso ali, na vida de Jacó. O anjo disse: olha, eu não te deixarei, enquanto a promessa de Deus não tiver cumprida sobre a sua vida. Ou seja, os executores espirituais da promessa de Deus, da vontade de Deus, são os anjos. Por isso eles estão do nosso lado. E o sentido desses anjos é fazer com que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas, usando todos os recursos possíveis e imagináveis para que a palavra de Deus aconteça na nossa vida. A operação e o trabalho dos anjos de Deus a nosso respeito não atendem apenas às demandas mais urgentes. Às vezes não compreendemos a inação dos anjos em alguma causa que julgamos importante. Senhor, os anjos poderiam ter agido aqui. Mas nós não entendemos isso. Não entendemos por que os anjos às vezes agem e às vezes eles não agem. Quando estamos numa urgência, num chamado, num perigo mais iminente, Deus às vezes impede que haja proteção do anjo em algum momento específico, porque ele usará esta dor ou esta perda para incrementar um plano maior, a promessa maior.
Aprenda a confiar que Ele, o Senhor, está sempre no controle de tudo. Deus sempre tem um plano melhor, pois os seus pensamentos e caminhos são mais altos do que os nossos pensamentos e caminhos. Quarto lugar, Jacó intui que Deus está naquele lugar por causa do agir dos anjos de Deus. Você veja, Jacó dá a declaração final: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Jacó não viu Deus, Jacó viu os anjos de Deus. Então, quando a manifestação angélica de Deus está acontecendo na nossa vida, nós intuímos espiritualmente que Deus está naquele lugar. Porque quando Deus está no lugar, os anjos de Deus estão trabalhando. E a presença dos anjos trabalhando a nosso favor determina e detecta que Deus de fato está naquele lugar. 5. Se há anjos de Deus e se há a percepção desses anjos, nasce o temor que Jacó ainda não possuía. Aqui é interessante. Jacó enche-se de temor. Jacó não era um homem temeroso, mas aqui ele enche-se de temor. Então a manifestação do angélico, a manifestação do espiritual nas nossas vidas causam-nos temor. O temor de Deus vem sobre a nossa vida quando o angélico se manifesta sobre nós. Se atentarmos para o texto bíblico com atenção, veremos um medo adentrando no coração de Jacó. Após a visão dos anjos e da escada, nascia ali a sabedoria de Jacó. Uma vida inteira dedicada à ignorância e à incapacidade de conhecer Deus termina ali, diante da visão dos anjos de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jacó precisava aprender a temer a Deus, e a visão dos anjos corrobora para que nasça nele este tipo de temor tão necessário para o nosso relacionamento com Deus. Sexto, quem encontra anjos encontrou a porta dos céus. Não foi Deus que informou para Jacó a real localização em que ele se encontrava. Foi exatamente o fato de Jacó ver os anjos de Deus que o fez entender que ele tinha encontrado a porta do céu. A visão dos anjos foi capaz de fazer Jacó mudar de nome daquele lugar. O nome daquele lugar era Betel, era Luz, e foi para Betel, casa de Deus. E ele deixa claro que ele se encontrara diante da porta desta casa, da casa de Deus. Sétimo, quem achou a porta dos céus, achou Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 10. Jacó achou a porta dos céus, logo ele achou Deus, porque Deus é a porta. E em oitavo, último, quem achou Deus, achou a coragem e a fé para continuar a caminhada da vida. Esse encontro norteou Jacó até a sua volta, até o Jaboque. Então, foi necessário para que Jacó mantivesse uma chama de Deus acesa no seu coração, esse encontro. Esse encontro foi uma mudança de vida extraordinária, que só teria um degrau superior lá em Jaboque. Em Jaboque, Jacó sobe mais um degrau da sua compreensão de quem é o Senhor, quando o Senhor de fato muda completamente a sua identidade. Mas quem achou Deus, achou a coragem e a fé para continuar a caminhada da vida. A caminhada de Jacó ainda duraria outros 20 anos, até o próximo encontro de Deus, que seria em Jaboque. Os anjos de Deus trabalham a nosso favor para que possamos estar preparados para o nosso próximo encontro com o Senhor, que será o encontro das nossas batalhas, das nossas guerras com o Senhor, aonde teremos o nosso nome e a nossa ideologia mudada por aquele encontro. Então Jacó teve um encontro com Deus do Jaboque, e aquele encontro foi suficiente para mudar para sempre a história da sua vida. Jacó é mudado o seu nome de Jacó, que significa acalcanhador, aquele que segura no calcanhar do seu irmão para derrubá-lo. E Jacó agora recebe o nome de Israel, um príncipe que luta com Deus. A mudança de um acalcanhador para um príncipe só foi possível porque anjos de Deus acompanharam Jacó durante aquela jornada existencial. Que o Senhor Deus possa manter os seus anjos cuidando das nossas vidas, para que possamos atravessar a nossa caminhada rumo ao nosso Jaboque com Deus. No Jaboque teremos uma outra manifestação, não mais dos anjos de Deus, a manifestação do próprio Deus na nossa identidade, e isso nos fará ser uma grande nação e sermos cumpridores da promessa que Deus tem para a nossa descendência. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.